Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ó meu coração, como é que tá? Ó? Tum, 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 tum. Prazer, pessoal, estar com vocês. Antes de mais nada, além de animado, eu quero esse pessoal que está assistindo, que tirou do seu tempo precioso para agregar mais na vida, um corpo relaxado. Eu sei que a maioria daqui está na correria ainda, porque saiu do trabalho, eu não posso perder o workshop do MDNA e eu tenho que assistir. Então agora a gente vai baixar um pouco essa frequência. Como? Primeira coisa, relaxa. E olha que eu vou te ensinar uma maneira bem simples para isso. Respira fundo, puxa pelo nariz aí, ó. Enche o pulmão. Deixa esse oxigênio circular. Fecha um pouquinho os olhos. Agora solta devagar pela boca. Quando você estiver soltando pela boca, puxa a barriguinha para dentro, faz esse abdômen encostar lá na costela, lá no fundo. E começa a perceber, desde o seu pescoço, as tensões todas sendo dissipadas. Você fica relaxado, relaxada. Agora dá aquele sorriso para subir uma frequência de paz. O mais lindo que você tem, porque esse sorriso é seu. Se ninguém estiver vendo, não tem problema, ria para você, ria para a vida, o Criador está te olhando também e está feliz com esse seu ser. Esse é o primeiro ponto, porque o que vocês vão fazer aqui nessa noite hoje é dar apenas o primeiro passo para revelar a sua essência, que talvez em algum momento esteve silenciada, porque todos os dias vocês têm que enfrentar um sistema que infelizmente não dá a mínima para isso. Mas esse sistema, nesse momento, quem sabe daqui para frente, não importa. O que importa é você conectado com o seu ser, que o Criador tão belamente permitiu existir em você. Agora é hora do despertar do seu DNA extraordinário. Não esse DNA que moldaram e jogaram em cima de você e que infelizmente para muitos foi aceito até agora. Estão prontos? Vamos colocar a segunda marcha aí? E obrigado, viu, pessoal? A telinha aberta me dá um estímulo, me dá um termômetro para saber se o negócio tá bom, se eu tenho que melhorar, se eu tenho que desacelerar. Então me ajudem, viu? Estou de olho em vocês aqui. Quem tiver essa possibilidade, para quem for possível, abra a câmera. Assim como vocês estão me vendo, e eu acredito que estão alegres por isso, porque não é toda noite que vê um rostinho desse não, né, meu povo? Eu também quero ver o rosto de vocês. Olha aí que beleza. Sejam bem-vindos. Carla, Ingrid, Clésia, Severina, Maria, Thaís, Ingrid, olha que beleza. Tô vendo alguns só, tá? Minha telinha aqui não permite ver todos, mas de vez em quando a gente vai fazendo uma mescla aqui, eu vou conseguindo perceber vocês melhor. Então vamos lá, pessoal. Hoje, para o nosso encontro, primeira coisa, para quem não me conhece, eu sou Enio Gonçalves, um dos fundadores do método MDNA, ou metamorfose. Olha o nome, ó, metamorfose do DNA. Hoje é a noite da transformação. Vocês vão perceber isso. Alguns, obviamente, já conhecem algumas coisas que o Sincronia Terapêutica entrega no que diz respeito a transformar a vida em todos os aspectos e coluna. Não só a saúde física, mas emocional, mental e especialmente a espiritual, a sua conexão com o seu Criador. Esse é o nosso trabalho. Porém, em algum momento, nós desejávamos entregar algo mais profundo, com um tempo recorde. Uma transformação que pudesse ser feita desde a essência, na verdade, a revelação dessa essência, só que no tempo recorde, é uma coisa mais rápida. Vai ser nesses 3 dias? É óbvio que não, também ainda não chegamos nesse patamar.
mas hoje vocês estão dando o primeiro passo. E aí vocês vão entender de forma bem aprofundada nesses 3 dias como é que funciona esse método e depois como vocês poderão fazer parte dele, tá? Esse é o nosso desejo, que todos que estão aqui assistindo estejam lá quando nós iniciarmos nessa jornada de 91 dias. Mas é para transformar, é para deixar todas as nhacas para fora, as programações que instalaram em vocês e vocês nunca escolheram, não desejavam, é para dar tchau. Mas lá no método MDNA. Hoje a gente vai dar o primeiro passo, que já é muita coisa. Para alguns vai ser um salto quântico, vai ser a queda dos insights, os links conectando com coisas que talvez ouviram em algum momento e que agora vai fazer super sentido. Especialmente porque vocês vão sentir na pele uma de nossas técnicas que serão usadas lá no método. Então, vou falar um pouquinho inicialmente a respeito do elenco dos treinadores que estarão com vocês nessa jornada de 91 dias. Vamos iniciar. Você já me conhece, como eu acabei de falar, Enio Gonçalves, quem não conhecia até então agora está sabendo. Eu sou terapeuta ortomolecular, porém também treinador de reprogramação desde a mente inconsciente, neural, enfim. E vai ser um pouco disso que nós vamos usar no MDNA. Mas vamos ter mais dias para falar do Enio. Agora a gente vai falar de uma das treinadoras. Ela apareceu aqui na fotinha, olha que coisa linda. Sumiu, mas voltou. E desculpa, gente, não tem como não encher meu coração, me arrepiar os pelos do braço quando eu vou falar dessa mulher. Ela é minha esposa. E a Emídia Cruz ajudou a construir não só um novo Enio, mas a gente trilha junto nessa intenção, nessa missão, nesse propósito de ajudar a transformar vidas. Então, nós estudamos juntos como é que funciona a mente inconsciente, e a partir disso, aplicando em nós, desenvolvendo metodologias, a gente vai transformando as ferramentas que nós usamos para que, no final, as pessoas se beneficiem. Emídia é naturopata por formação. E na metodologia, no método MDNA, ela vai usar esse conhecimento também para dar um aporte a todos aqui que presentes e especialmente os que participarem do método, através do recurso mineral. E acreditem, quando você está mineralizado, o seu potencial de desenvolvimento ele aumenta e aumenta muito, de forma extraordinária. E aí, com alguns conhecimentos que ela tem a respeito desses minerais, para aqueles que desejarem avançarem ainda mais durante o método, ela vai passar algumas técnicas, alguns conhecimentos a respeito desses minerais quânticos, minerais ionizados, enfim, que vai potencializar esse processo, o seu processo, no que diz respeito a transformar a sua vida e despertar essa essência que para alguns talvez esteja escondidinho, mas ela vai aparecer e isso vai deixar você muito feliz e vai transformar todo o ambiente em torno de você também. Uma outra treinadora que vocês terão no método MDNA é a Genilza Lima, uma parceira escolhida assim a dedo. Na verdade, a gente não acredita em escolha, em sim lei da atração, mas especialmente bênçãos do Criador, porque foi isso e é isso que ela representa para nós. A clínica Sincronia Terapêutica já existia, mas aí a Genilda apareceu para somar, especialmente no método MDNA. E o que ela vai usar de ferramenta para que também potencialize o processo de vocês no que diz respeito a fazer essa reprogramação neural desde a mente inconsciente. 2 conhecimentos fundamentais que ela tem serão de grande ajuda nesse respeito.
Na verdade, fazem parte do método. O primeiro deles, a inteligência sistêmica. Não dá para me passar muitos detalhes, porque eu prefiro que vocês vivam isso. E durante o método vocês vão sentir e saber exatamente o que é. Mas basicamente é reprogramar aquilo que você herdou. Eu acredito, acontece comigo, acontece com você, eu acredito pelo menos, que seria muito melhor herdar milhões. Quem aqui não deseja? Mas alguns de nós, talvez muitos de nós, herdou talvez alguma despesa pendente, algumas dívidas. Outros herdaram frequências baixas comportamentais. Algumas coisas que nós repetimos, que não é tão bom, que talvez seja até visto como negativo, que estavam presentes na nossa linhagem, nos nossos parentes ancestrais, enfim, e que hoje a gente está replicando. E que infelizmente nos põe na mesma condição que os nossos ancestrais estavam. Então a Genilza vai ajudar a reprogramar tudo isso. Além disso, ela vai usar, especialmente amanhã vocês vão ter uma aula com ela, uma reprogramação com ela, que é a reflexologia emocional. Especialmente uma técnica chamada IMT, Imagem Mental Terapêutica. Vocês vão usar essa mente poderosa que vocês têm, consciente, para começar a reprogramar as interpretações da mente inconsciente. É fantástico. Sei que vocês amanhã estarão aqui, mas eu estou passando o meuzinho na boca para que vocês realmente se programem para, de maneira alguma, perder essa preciosidade. Sabendo disso, vamos para o que importa hoje, nesse momento. E qual que foi um dos gatilhos utilizado para que a gente tivesse esse insight e assim desenvolvesse o método MDNA? O principal deles é esse. Por isso que tem um mapa embaixo, porque parcialmente ou inconscientemente, durante os 91 dias do tratamento, método MDNA, vocês vão receber um mapa para conseguir agora decodificar os sinais que o corpo de vocês estão dando, talvez há muitos anos. Infelizmente, a gente tem sido muito bem treinado desde muito pequeno a desligar o contato que a mente inconsciente tenta fazer com a gente. Muitas vezes a gente faz isso. Como? Doeu aqui, remedinho. Está doendo muito aqui, pronto-socorro, quem sabe, cirurgia. Arranca esse órgão aí que ele só serve para doer. Já passou por isso? Então você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Mas na verdade, todo o tempo, essas dores foi uma das alternativas que a sua mente inconsciente achou para se comunicar com você. Acredite se quiser. A mente, em vários momentos da sua vida, suplicando por socorro, por sua ajuda, por sua atenção, uma das maneiras que ela fez para se comunicar foi as dores físicas. E aqui, com esse mapa, a gente consegue identificar qual é a linguagem de cada dor que a gente sente. A partir disso, vai trazer à sua mente consciente o momento que você passou, a situação que você passou, mas especialmente o que você sentiu. Entendeu o sentimento, qual a mente inconsciente queria se comunicar com você? Agora ela entende que você é confiável, que pelo menos sabe falar o idioma dele. Sabendo disso, ela entende que agora pode soltar essa dor. Digo por experiência própria, porque eu já tive muitos momentos de dores. E hoje eu tenho certeza que não mais a mente inconsciente usa as dores para se comunicar comigo. Tenho usado um último gatilho que eu percebi e foi também uma das principais inspirações para a gente desenvolver esse método e deixar o mundo ouvir esse conhecimento, embora ele já exista há bastante tempo, mas talvez não tão difundido. Uma vez fazendo isso,
sabendo que por meio das dores o corpo se comunica com a gente, chegou a hora de vocês saberem um pouquinho da minha história. Quando foi os primeiros contatos que eu, Enio Gonçalves, tive com essas chamadas de atenção da mente inconsciente na minha vida? Esse Enio já existiu, gente. E para mim não é problema nenhum dizer para vocês. Mas para quem vem hoje, meu Deus, eu não acredito! Mas acredite. Nesse momento aí que vocês estão vendo, ó, essa beleza, sou eu, é sempre lindo. Vai depender da lente que está usando só, mas ele sempre foi lindo. Esse Enio aqui, ó, me ensinou tanta coisa. Se ele não aparecesse na minha vida, eu não estava aqui hoje conversando com vocês. Então eu só acolho ele com gratidão. Mas nesse momento específico aí, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, mas está bem no peito a plaquinha. Como é que eu me sentia naquele momento? Pai de muitos. Se não conseguir enxergar, não tem problema. Estou falando para você agora. Mas obrigado pela movimentação e esforço que você fez para ler a plaquinha lá, viu? Pai de muitos. Era assim que eu me sentia nessa ocasião. Existem programinhas que são desenvolvidos em certo período da nossa vida. É chamado de período de mielinização. Então, a depender da interpretação que essa mente inconsciente tem, e deixa eu só dar um adendo aqui sobre mente inconsciente, muito provavelmente aqui a maioria de vocês já viram falar de Freud. Se não leram nada específico a respeito dele, mas já ouviram nas músicas Freud explica, não é isso? E eu não vou cantar para vocês hoje não, quem sabe em outro momento. Esse é um dom que é bem peculiar para mim, tá? Mas vamos lá. Zé Ramalho fala de Freud nas músicas dele, eu já falou pelo menos em uma música. Freud revolucionou o tempo dele, lá para os anos 1850, mais ou menos, a respeito de que o ser humano não é só cérebro e corpo. Tem mais alguma inteligência dentro desse. E aí foi quando ele falou que existia a mente inconsciente dentro do nosso corpo. Freud tinha um colaborador chamado de Wilhelm Reich. Esse mesmo era tão braço direito de Freud que em algum momento ele passou a tomar conta da clínica de psicanálise de Freud em Viena, na Áustria. E aí, em algum momento, ele começando a atender os clientes de Freud que não iam bem ao tratamento que não reagiam bem ao tratamento que ele oferecia, ele percebeu que a teoria de Freud, sim, era verdadeira, mas tinha algo além. E esse pensamento dele fez com que os dois escolhessem caminhos opostos. Mas o Wilhelm Reich continuou pesquisando e chegou à seguinte conclusão que é apoiada até hoje. Existem estudos, catálogos, enfim, de que não existe uma mente inconsciente na gente. Na verdade, nós somos essa mente inconsciente e a manifestação dela é o nosso corpinho. Então, a partir dos sentidos, de como essa mente inconsciente se sente, ela manifesta esses sentimentos, esse sentido por meio do corpo. É por isso que temos variações de corpo e por isso que nosso corpo varia à medida que passamos por situações e emoções diferentes. Vocês estão vendo apenas um momento meu, a gente vai migrar numa viagem longa ainda, vamos ver outras partes. Mas entendendo isso, de que o corpo manifesta o que essa mente inconsciente está sentindo, nessa ocasião eu sentia pai de muitos. O que um pai faz? Protege. Existe uma fase desse processo de mielinização que eu acabei de falar para vocês, que
é a do desfraude. Essa fase que eu estou falando para vocês é do zero, desde o ventre até os 7 anos. E a fase do desfraude, dos 3 anos e meio até 4 anos e meio, essa mente inconsciente ela tem uma interpretação se aquele ambiente for desfavorável colocar essa vida em risco. O sentimento negativo, que é chamado de dor, é chamado de humilhação ou medo da decepção. Por que ele desenvolve nessa fase? Porque nessa fase a criança já tem determinada quantidade de consciência. Ela já atende comandos, já interage com o ambiente. E aí mamãe, que normalmente é essa figura que tem esse principal contato com a criança, já que ela passa mais tempo cuidando, monitorando, e tem muita coisa na mãe que tem essa conexão. Normalmente mamãe, mas pode ser às vezes o pai que criou o filho sozinho, mas pode ser também a babá que está lá cuidando. Entendendo que a criança agora tem mais lucidez, ele passa a acreditar que ela agora pode assumir uma nova responsabilidade. Que responsabilidade? Quando você tiver vontade de fazer cocô ou xixi, agora você vai me avisar ou você vai se locomover até aquele piniquinho. Não vai mais usar fralda. A criança fala, ok. Só que essa mesma criança que tem um pouquinho mais de consciência, ela não tem consciência que dentro dela existem válvulas, ou mais conhecidos cientificamente como esfíncteres. Especialmente nós temos um para controlar o xixi e o cocô. Só que nesse momento, aos 3 anos e meio, 4 anos e meio, essa criança não sabe que tem esse esfíncter, nem muito menos que pode controlá-lo. Então ela vai perceber o cocô ou o xixi só depois que ele aconteceu. Aí quando mamãe vem, babá vem, ou o papai que está cuidando dessa criança, vê a criança com xixi, com cocô, primeira coisa, reação de decepção. Não acredito. Eu não falei para você me avisar? Estou muito triste com você. E o comportamento desse adulto muitas vezes é assim mesmo. Não fala comigo, você fez cocô, você não me avisou, fez coisa errada. Essa criança ama muito essa pessoa que está cuidando dela. E normalmente, ou novamente, não vai querer passar por isso. Então, ela agora desenvolveu o medo de decepcionar a pessoa que ama. O que ela vai fazer nesse momento? Já que ela não tem controle voluntário sobre o esfíncter, ela vai dar um jeito dela. Qual que é o jeito? Trancar bumbum para dentro. Bumbum para dentro, barriga para fora. E aí esse corpinho vai ficar meio quadradinho. Nesse mesmo íntere, embora apareceu a dor, que é o medo da decepção, o medo da humilhação, também vai desenvolver um superpoder, que é, nessa ocasião especificamente, o de trazer segurança para o ambiente, de proteger, de ter método. Entende? Fazer uma coisa com repetição e resiliência, resistência. Olha quantas qualidades vai desenvolver nesse período. Entretanto, se na fase adulta, em algum momento, ela sentir a mesma sensação, esse corpo vai falar na mesma linguagem. Então é aquilo que nós tínhamos acabado de ver naquele corpinho anterior. Bundinha para dentro, barriga para fora, formato quadrado. Para eu proteger várias pessoas, pais de muito, esse era o corpo que eu tinha que ter. Inconscientemente. Como é que a gente recebe essa informação? Obrigado por me trazer esse conhecimento. Obrigado por ter falado comigo todo esse tempo. Mas a vida continuou. O que aconteceu depois? Esse corpinho foi para um outro estágio. Agora, a situação aí era pai de muitos, só que com a sensação de destaque perigoso. E se ouvirem um ruído por trás aí, gente, meu bebê já está querendo dar palestra também, tá? Então, o que aconteceu nesse momento? Ó?
Cuidava de muitos, chamava atenção, era uma pessoa muito requisitada. Tive medo de colocar em risco a relação que eu tenho na Terra mais importante, meu casamento. Existe um período de formação de traço de caráter, esse processo de mielinização, que é no conhecimento da sexualidade. É 4 anos e meio, 5 anos e meio, em média. É quando a criança descobre que tem um órgão sexual dela. Nesse período, ela desenvolve habilidades. Uma delas, ou a principal delas, é a excelência, a capacidade de fazer tudo de forma otimizada, perfeição ou perfeccionismo é nesse momento. O corpo formado nessa época é o corpinho escultural, bem modelado. Só que a dor desse período, desse traço, é a traição. Tem medo de ser traído, porque tem medo de virar segundo plano. Como ele sabe dessa dor, que é dolorosa, porque ele sentiu em algum momento quando tentou ter a mãe ou o pai, a depender do sexo aí, né? Como esse parceiro não foi bem sucedido, porque papai e mamãe já eram parceiros, né? Enfim, tudo interpretação da mente inconsciente. Ele tem medo de passar por isso de novo. Como ele sabe da dor, a pessoa que ele ama, ele vai evitar que essa pessoa passe também. Aí eu tinha que ter um corpo que não chamasse atenção, visto que eu tinha muito contato com mulheres nessa ocasião. Eu tinha que ser pouco atraente. Nessa ocasião, eu acho que não estava absolutamente nada atraente. Então, eu cumpri o objetivo. Não era atraente à vista de outras mulheres, salvei meu casamento. Só que conscientemente sabe que precisa ser atraente para a esposa também, né? Essa frase, ó, tô casado mesmo, não cola, viu, gente? Esquece isso. Apenas entenda o que seu corpo quer dizer com você. O que o corpo falou comigo depois? Nessa ocasião aí, gente, era pai do pai de muitos. Então era aquela primeira situação com a segunda que formou essa terceira aí. Olha o tamanho dessa criança. Para conseguir proteger muitos e proteger quem protegia, esse corpinho era que cabia na ocasião. Estão entendendo? Todas as fases que eu passei na vida, o meu corpo representou o que eu estava sentindo. E é assim com todas as pessoas. Isso é um padrão. É a linguagem da mente inconsciente. Nessa ocasião, a sensação que eu tinha era de sobrecarga. Se você pegar um burro de carga, pensa aí, lança na sua mente poderosa, burro de carga. Você já viu, né? O que carrega, vamos colocar 200 quilos, tem o mesmo tamanho do que carrega só 100? Ou o burro de carga que carrega 100, ele pode ser menor, porque justamente a carga dele é menor. Entende? Cada burro carrega a carga que aguenta. Para eu carregar a carga daquela situação, eu tinha que ser um burrão. Um dinossauro aí, ó. E assim o corpo entregou mais uma vez. O que aconteceu depois disso? Vamos ver? Ah, e é o êxtase, hein, meu povo? Olha que belezinha. E a gatinha? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Tá bom o áudio? Maravilha, tá tudo certo o áudio. Nesse momento aí, já tinha alguns anos que nós éramos terapeutas, e aí era só link que vinha, só entendimento das coisas que estavam acontecendo. Consciência, nessa época específica, nós passamos a ter consciência das dores. Ainda a gente não sabia do excesso de peso, mas das dores sim. Nessa época a gente soltou tudo que era dor física no corpo.
Mas aí de presente a consciência falou: puxa, eu não preciso mais me comunicar com eles porque eles agora entenderam, levaram a consciência para o momento presente. Então vou dar algo melhor para eles. E aí deu essa belezinha, olha que delícia. E nessa ocasião, sem medo da traição, porque eu sabia quem eu era, sabia quem era minha esposa, sabia o que tinha que me dar para minha esposa e para as mulheres em torno de mim também, cada um no seu quadrado. E não precisa ser deselegante, não precisa ser grosseiro, você precisa apenas sentir e saber quem você é e o seu espaço no universo. Tá tudo bem. O que aconteceu depois disso? Vamos ver o próximo? Só alegria. Só que interessante, gente, que nessa época eu estava mais fininho ainda. Bem fininho. Aí já começou a ir para uma outra dor. Porque não atinge a mente inconsciente no seu diálogo com o ser humano só dores e excesso de peso. Extração de peso também. É por isso que tem algumas pessoas que não conseguem de forma alguma, suplementam, malham, fazem tudo e não ganha peso. Pelo contrário, vai subir na balança é aquele desespero porque está 100 gramas a menos. Mas de onde saiu essa grama? Nem tinha mais de onde sair. Sai. Se o seu corpo quer falar com você, sai. Esse traço aí, ó, por isso que está ali definido, ó, despertando a criatividade. Ele é desenvolvido quando a gente está na barriguinha de mamãe. O que acontece nessa ocasião? Mamãe engravidou, mas não foi planejado. Primeira coisa que mamãe pensa, não pensa, se desespera. Ah, e agora o que eu vou fazer? Né? Nessa sensação que mamãe tem, ela libera muito cortisol no organismo. O cortisol, quando ele é liberado no corpo, ele só tem uma informação: produzir energia ou para lutar ou para correr. Pernas para quem tem, ó. Então, obviamente, se liberou cortisol na barriga de uma gestante, quer dizer que tem que ser salvo uma vida. E a vida prioritária é de quem liberou o cortisol, não é do bebê. Então, todo o sangue vai ser, todo não, desculpa, a maior parte do sangue vai ser direcionada para as mãos ou para as pernas, lutar ou correr. É por isso que algumas pessoas, quando ficam nervosas, ansiosas para executar alguma tarefa. E aí, pessoal? Agora tá bom o áudio? Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Vai melhorando enquanto a gente está fazendo. E se você tem o hábito de esperar o momento perfeito para fazer alguma coisa, saiba que você nunca vai fazer. Faça e vai desenvolvendo, aprendendo. Antes feito do que perfeito, beleza? Então vamos lá, seguindo. Então parei no ventre da mamãe. Todo mundo comigo aí? Oh, que beleza, ó. Obrigado. Parecia um coral quando vocês fizeram o likezinho aí. Maravilha. Então vamos lá. Luta e fuga, tudo isso conseguiram ouvir até essa parte aí? Tudo certo? Então mamãe, bebezinho mexendo na barriga, a mamãe lembrou: tem um bebê aqui, pelo amor de Deus, como é que eu vou pagar o marido desempregado? Na verdade, não tem nem marido. Como é que eu vou fazer para cuidar disso sozinha? Liberou cortisol, placenta dura, fria, enrijecida. Aí essa criança começa a ter certeza, com sua mente inconsciente, de que realmente foi rejeitada. Aí ela tem que formar agora um ambiente perfeito para que ela continue sendo gerada até cumprir o objetivo final, sair desse ventre. Então toda energia ela vai depositar ou concentrar no cérebro. Cabeça grande, muita energia, não tem energia para mielinizar o restante do corpo. Vai sair aquele corpo fininho.
porém uma mente extremamente criativa. Que foi o que a gente está vendo aí, ó. Corpinho fininho, e nessa ocasião foi o pico da nossa criação. A gente estudando e desenvolvendo conhecimento e agora aplica técnica e tal. O que a gente muito precisava nessa ocasião era criar. O corpo entregou. Foi o período mais magrinho que eu tive da minha vida. Eu cheguei aí, se eu não me engano, até os 74 quilos. Passou essa fase, o que aconteceu depois? O ápice. Aqui eu estava usufruindo de todo o meu potencial dentro dos 5 traços, que é esse período que a gente desenvolve do ventre até os 7 anos, e usando eles apenas os recursos, o superpoder, os dons, como vocês viram nos vídeos que vocês acompanharam esses períodos, esses últimos 15 dias aí, no nosso Instagram. Só usando o recurso, só qualidade. Aí o corpinho fica bom, a mente fica boa, tudo funciona adequadamente. Até que uma novidade apareceu. E se você em algum momento sente medo do desconhecido, tá tudo certo. É normal isso acontecer com a gente, tá? Tá tudo bem. Mas nesse momento aí, ó, chegou a notícia do que nós estávamos esperando e mesmo assim é uma novidade para essa mente inconsciente. Essa delicinha que está gritando aí, o que vocês estão ouvindo, ela apareceu lá no ventre da minha esposa. E o que aconteceu nessa ocasião? Para minha mente inconsciente, eu tinha que ter um novo comportamento. Agora eu não cuidava só da minha vida e da vida da minha esposa. Eu tinha que desenvolver uma estrutura para cuidar de uma terceira vida. E nessa ocasião, se vocês perceberem aí, eu nem estava treinando nessa ocasião, mas já estava ficando grande. A roupinha já estava ficando coladinha com o glu-glu. Ela só foi um sinalzinho para a próxima etapa. E vocês vão ver. Pediria meu número de telefone desse jeitinho aí? Acho que não, né? Agora, nesse momento, eu já estava na dor. De novo, daquele traço desenvolvido no período do desfraude. Vivendo a dor de medo de decepcionar, medo da humilhação. E nesse momento aí aconteceu várias coisas: salto quântico, percepção, resolução em relacionamentos, nascimento do bebê. Foi assim, um turbilhão. É interessante que algumas pessoas que nos seguem, que são até amigas nossas, como é que conseguem engordar comendo chicória e alface? Agora eu estou trazendo a explicação para vocês, se tiveram dúvida nesse momento. Porque quem nos acompanha de perto sabe que a gente evita várias coisinhas ou produtos alimentícios que inflamam o corpo. Mas para a gente foi interessante saber disso, que isso não basta. Talvez você que esteja me assistindo agora vai cair esse link. Que só suplementar bem a atividade física, e eu não estou desincentivando, pelo contrário, continua fazendo isso. Dorme bem, hidrate bem, alimente-se bem, exercite-se, mas muitas vezes não vai ser o suficiente, porque não está em harmonia com o que você está sentindo, e o seu corpo vai te entregar o corpo segundo o que você sente. Se tiver que proteger, ele vai fazer isso, se tiver que destacar, se tiver que ser forte. Isso vai sempre acontecer. Sempre. O corpo vai revelar o que a mente inconsciente está falando. Depois que caiu o link, 7 dias depois, eu fiquei assim. Foram 4,5 kg em 7 dias. Foi quando eu até desenvolvi
na empolgação, né, na percepção, lendo, estudando, pesquisando, e descobri que pessoas falavam essa língua aí. Eu desenvolvi o Fardo Zero, que muitos aqui presentes fazem parte do grupo lá, né? Lives 5 da manhã, enfim, desafios. Tamanha empolgação que eu tive. Mas aí eu percebi que precisava de mais, porque ainda estavam entendendo ou acreditando que era só questão de dieta, só questão de emagrecimento, e não é. É o corpo querendo falar com a gente, tem uma mente inconsciente inteligentíssima que quer te levar para a melhor vida que existe, mas só consegue fazer isso se você ouvir essa voz. Enquanto estiver com a preocupação exclusiva ou apenas externa, essa voz que fala por meio de dores, por meio de excesso de peso, não será silenciada. E a gente nem deve desejar isso, pelo contrário. O que a gente precisa realmente fazer é reconhecer que existe essa voz e entrar num curso onde vai te ensinar a falar esse idioma. Aí, ó, maravilha. Ainda não cheguei no corpo que eu desejo, mas tenho convicção que o meu corpinho hoje é o que representa a minha situação e a minha sensação que eu preciso ter. Então, gente, sabendo disso, eis aqui método MDNA. Agradeço por vocês ouvirem até esse momento. Desejo do fundo do meu coração que vários links tenham caído, mas agora chegou o momento de sentir na pele o que é estar no MDNA. Agora nós vamos fazer a primeira conexão para quem nunca fez isso, de que dores não resolve com remédio. Dores se resolve com entendimento do que sua mente inconsciente quer te dizer. Vamos para a técnica? Nós vamos para a técnica a partir do momento que vocês disserem sim. Likezinho aí para eu ver, likezinho na tela, digita no chat. Quero ver a movimentação desse grupo, que nós vamos para a técnica agora. Vamos provar para você que dores é uma comunicação e não simplesmente uma desadaptação física de fora para dentro. Maravilha. Primeira coisa que eu preciso saber de vocês. Tem dor aí agora, nesse momento? Olha aí, ó. Lógico, pessoal, muitos aqui já são da clínica Sincronia Terapêutica, da comunidade Sincronia Terapêutica. Como é que vai sentir dor? Não sente, né? Mas aí alguém deve ter alguma queixa. Quem? Pode ser dor crônica, viu, gente? Digita no chat aí. Ó, no chat tem algum. Ah, tem alguém aí que tá com dorzinhas. Ombro, pé, joelho, costas. Ok. Vamos tratar? Maravilha. A gente vai tratar essas dores que vocês estão aí cuidando das emoções, ok? Só para vocês fazerem o link de que realmente é assim a história. Primeira coisa, vamos relaxar, conectar com essa mente inconsciente, colocar num estágio teta de frequência, quadril. Quadril é jogo de cintura, meu povo. Ó, tá sem jogo de cintura na vida. O Rebolation já foi. Parado numa situação sem conseguir resolver. Mas vamos lá. Vamos respirar pelo nariz, contando até 5. Puxa, enche o pulmão, faz crescer o abdômen, contando até 5. Depois de cheio, segura 5 segundos. Segura. 5. Solta devagar pela boca, contando até 7 segundos. E na hora que você estiver soltando, vai puxando a barriga para dentro. Até ela secar mesmo. Depois de seco, segura 5 segundos.
Repete o processo. Tem gente que já conectou mesmo aí com o inconsciente, que está no bocejo lindo, ó. Maravilha. É isso aí. Repita a terceira vez a técnica. Respira, puxando, contando a 5. Cheio, segura 5. Esvazia, contando até 7. E segura, seco, 5 segundos. Tem gente aqui que no final da técnica já vai estar no 10º sono. Na milésima ovelha. Muito bom, gente. Agora, só observem, gente, sem julgamento. O momento é de vocês, é para vocês. Demonstrem amor próprio agora. Feche os olhos e observa essa dor. Só observa, sem julgamento, sem crítica, sem nada. Só observa, olha para ela. Uma vez que você observou, agora mensura o tamanho desse desconforto. Escreve no chat de 1 a 10. 1 está doendo um pouquinho e 10 eu não aguento mais. Está insuportável. Para vocês colocarem no chat. 3, 6, 3. Lindo, pessoal. Parabéns por compartilhar. 5, excelente. Vou esperar todos compartilhar aí no chat. Ok? Trapézio, tá carregando o mundo nas costas. 8. É. Então vamos lá. Uma vez terminado, vamos para a técnica. Mais uma vez, observa essa dor. Mantenha observando essa dor sem julgamento. E começa aqui, ó, batendo do lado da mão. Do lado da mão. Ponto karatê. Vou ficar de frente aqui para vocês. Observando essa dor, primeiro fala isso assim, ó. Essa dor. Embaixo do nariz, nessa covinha. Essa dor. Nessa covinha embaixo do lábio. Essa dor. Dedo médio. Bem no cantinho da unha aqui, ó. Essa dor. Agora aqui, ó, do lado do olho. Tem um ossinho aqui do lado do olho. Essa dor pode ser com uma, pode ser com as duas mãos, o que for mais confortável para você. E aqui na clavícula. Ossinho da clavícula, 2 dedinhos para baixo, 2 dedinhos para o lado. Faz uma mãozinha de conchinha aqui, ó. Muito bem. Agora aqui embaixo do olho, nessa bolinha que tem. Essa dor. Embaixo da axila. Na altura do mamilo, gente. E embaixo da axila. Essa dor.
Dedo mindinho, mínimo, essa dor. Indicador, do lado da unha, essa dor. Agora vem aqui, ó. Na frente da mão, entre os dois últimos dedos, tem um vácuo. Dá uma batidinha aí, essa dor. Nesse aqui você se concentra um pouquinho mais. Fecha os olhos, a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo aqui. E observa a sua dor, ou a dor que está aí em você, não é sua. Está aí e quer te dizer algo. Só observa, sem julgamento. Apenas observe essa dor. Mais um pouquinho, essa dor. Abre o olho. E agora a gente vai fazer no polegar. O polegar vai ser esse cantinho aqui, tá? Da unha. Junta os dois polegares, ó. Essa dor. Agora aqui na costela, embaixo do mamilo, bem nas primeiras costelas, mãozinha junto, ó. Essa dor. E para terminar, clavícula de novo. Essa dor. Relaxem, respirem, fecha o olho e mais uma vez observa a dor que te incomoda. E depois coloca um número, coloca se abaixou, quanto estava e quanto está agora. Tipo, de 8 para 5, de 3 para 1. Coloca assim no chat aí, por favor. De 6 para 1, essa fera aí, bicho. 7 para 5, 3 para 0. Muito bom. 5 para 1, maravilha. Bom, já teve movimentação ainda, né? Mas o objetivo dessas técnicas é sempre chegar em zero para todo mundo. Então a gente vai de novo fazer mais uma rodada e agora eu vou falar só de emoções, ok? Quem, quem zerou, continua fazendo a técnica pensando na turma da sala, tá? Porque existe a comunicação do inconsciente coletivo. A gente é pura energia. Para quem gosta mais científico, para ser específico, a energia é átomo. É a energia que o Criador usou para fazer todas as coisas. Então a gente tem conexão sim. Um pensamento positivo faz outra pessoa ficar melhor. É por isso que as orações funcionam tanto. Então, se você zerou, a gente vai fazer mais uma rodada, só que agora você pensa no pessoal da turma com desejo que eles solucionem as dores que estão sentindo, ok? Então vamos lá, ao lado da mão. E eu vou falar as emoções, tá? E vocês foquem, observem a dor que está te afligindo nesse momento. Eu vou falar a frase e você repete. Coloca aí, ó, essa dificuldade de submissão.
Baixo do nariz. Esse constrangimento. Aqui, queixo. Toda essa vergonha. Dedo médio. Toda aflição emocional. Lado do olho. Todo o peso carregado. Clavícula. Todo medo. Embaixo do olho. Toda a frustração. Início da sobrancelha. Toda a dor emocional que eu senti. Axila. Todo o descontentamento. Dedo mínimo. Toda a raiva. Indicador. Todos os olhares condenatórios. E agora no ponto gama. Para aqui um pouquinho. Fecha os olhos. E eu vou colocando algumas situações, vocês vão repetindo aí, tá? Toda a carga que eu aceitei carregar alheia. Toda a sensação de peso sobre meus ombros. Sensação de carregar o mundo em minhas costas. Toda a dificuldade que eu tive para se curvar diante de uma orientação, de uma autoridade, em que fiquei inconformado. Toda a decepção que senti, toda a frustração, todo o desconsolo, toda a falta de acolhimento, toda a falta de compreensão, todo o medo do desconhecido, todo o apego a dores do passado, toda a amargura, toda a remoção, toda a mágoa. Abre o olho, polegar, toda a raiva, toda a ira, toda a intolerância. Costela, toda a ira, todo o cólera. Clavícula, todo medo e insegurança de ter uma vida feliz. Relaxa, respira, conecte-se de novo, observa novamente a aflição, a dor, só observa. Coloca no chat o número inicial ou o último número e o número atual.
Ok. A maioria zerou, né? Tem uns 5 ali ainda. E a gente vai fazer outras situações. Mas até aqui, pessoal. 8 para 5, maravilha. Até aqui, pessoal. Quem não conhecia essa metodologia? Porque tem muitos aqui que conhecem já. E agradecemos e parabenizamos a credibilidade, né, de darem continuidade nesse processo. Mas quem não conhecia e agora fazendo isso, vendo a dor cair por terra, me responde essa pergunta. Essa dor é física, de fora para dentro? Ou é de dentro para fora? Coloca no chat aí. É sua necessidade do medicamento? De dentro para fora. Ou a sua necessidade de cuidar de si? De olhar para si? De perceber a sua essência? Então chegou o momento, né, gente? Despertar o DNA, sua essência extraordinária. Chegou o momento. Vocês perceberam que a gente tratou. Primeiro a gente fez conexão, é fato, com a dor. Que na verdade a gente conectou, na verdade, com quem estava usando a dor para falar com você. Somente inconsciente. E depois a gente falou a linguagem, a emoção. E essa dor está baixando para alguns, para outros já zerou. Para quem está no 1, por exemplo, enquanto eu estou falando com você, ela está sumindo. E vai sumir. Por quê? Porque teve compreensão e teve o acolhimento. Traz alívio, sim, parabéns, obrigado. E não é só questão de trazer alívio, é de reprogramar. Hoje vocês, para quem não conhecia, iniciou uma relação, um contato com a mente inconsciente. Ela deve estar super feliz aí, vibrando, porque você parou para dar atenção para ela. Deixa mais esses links caírem aí, vamos zerar quem não zerou ainda. Eu sei que tem uma pessoa, duas, que ainda tem alguma coisa aí. Agora, o que a gente vai fazer? Neutralizar toxinas. Esse é o único problema que gera dor numa pessoa de fora para dentro. Mas só gera essa dor se esse ambiente já tiver fragilizado. Entende? Se emocionalmente aquele ambiente já tiver sido fragilizado. Seja bem-vinda, Valdália abriu a câmera aí. Maravilha. Então vamos lá, gente. Mais uma vez, observador. E vamos neutralizar as toxinas do dia, independente das que sejam, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, do lado da mão. E a gente vai fazer um flashback aí das últimas 24 horas. Agora já é meio-dia, né? Que horas são agora? Meio-dia? Mais ou menos, né? Só para descontrair, gente. É bom dar essas desfocadas aí. Funciona. Então vamos lá. O que vocês fizeram ontem, esse horário? Para quem estava dormindo, pensa na sua noite de sono. Para quem comeu alguma coisa, pensa no que comeu e usa a frase, ó, neutralizando as toxinas do que comi ou neutralizando as toxinas da minha noite de sono. Neutraliza a toxina. Então, para quem comeu, depois, obviamente, foi escovar os dentes, foi passar um fio dental, porque é higiênico, é lindo, maravilhoso. Então, neutraliza. Se você usou um creme dental com flúor, fio dental com flúor, neutraliza as toxinas do creme dental e do flúor. Ok? Foi dormir, pensa de novo, todas as toxinas
da noite de sono, usa essa frase ou pensa nela com vontade, tá? Foca nisso. Acordou? Escovou o dente com flúor? Neutraliza o creme dental. Passou um pouquinho, alguns foram para o café da manhã, então usa essa expressão: tudo que comi no café da manhã, eu neutralizo as toxinas. Algumas pessoas têm um lanchinho entre café e almoço, neutraliza o lanchinho. Ou qualquer coisa que você comeu. Algumas pessoas foram trabalhar ou se envolver em algum relacionamento, alguma relação, conversa, amizade, enfim. Teve toxinas porque você sentiu alguma coisa, neutraliza essas toxinas. Do trabalho, dessa relação, dessa conversa, enfim. Chegou a hora do almoço, neutraliza a toxina do almoço. Neutralizando toda a toxina do que comi no almoço. Agora também neutraliza, se você tomou algum medicamento, algum remedinho, toda a toxina de todos os medicamentos. Coloca aí também todas as toxinas da água que tomei ao longo do dia. Todas as toxinas do ar que inalei ao longo do dia. Se teve lanchinho da tarde, todas as toxinas do lanchinho da tarde. Se ficaram com muita expectativa, não vejo a hora de começar o método MDNA, o workshop de hoje, ansiosinho, neutraliza essas toxinas também. Seu corpo vai ficando relaxado, esse sono é super normal. Você está distensionando o sistema nervoso. E todas as toxinas do fim da noite até esse momento presente. Agora a gente vai para o indicador. Isso. E agora a gente vai rapidinho, porque a gente vai fazer todo esse percurso de novo, tá? Então, ontem à noite, do que comeu, do dente que escovou, da noite de sono. Hoje de manhã, o flúor da pasta de dente, do fio dental, do que tomou no café da manhã, do que sentiu durante a manhã, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, do lanchinho da manhã, do intervalo, do almoço, dos medicamentos, se assim aconteceu, do ar que inalou, da água que tomou, do lanche da tarde, do jantar e até esse momento presente. Relaxa, respira. Observa de novo a dor. Coloca o número no chat. Estava quanto e quanto está? Se você já não tem mais dor, só coloca o número do grau do sono que você está agora. Não, brincadeira, não precisa. Coloca aí, se zerou, se abaixou, quanto estava, quanto está. Zero. Chegando lá. O restante tudo zerou? Que beleza, hein? Tem um 3 aqui ainda. Vamos partir para mais um. Agora vocês vão acessar um ponto, gente, que ele é físico, mas é 100% emocional. É fácil de decorar. E toda vez que vocês estiverem sofrendo por dor emocional, vocês já podem ir direto nele. Mas vão com calma, porque ele vai estar doendo muito. E se no seu histórico as emoções de carga baixa têm sido muito presentes, quando vocês acharem ele agora, ele vai estar muito dolorido, tá? Então sejam amorosos com esse ponto.
amorosas. Onde que é? Aqui no peito, ele está abaixo da clavícula e indo na direção da axila. Coloca dois dedinhos assim, ó, e faz movimento em círculo. Ponta dos dedos. Vê se você acha esse ponto aí. A Clédia já vi que achou. O rosto dela não nega, tá? E eu vou pedir para vocês acharem dos dois lados. Coloca um pouquinho mais de força no começo, se tiver com dificuldade para achar. Quando achar, suaviza o toque. Dos dois lados. Todo mundo achou? O ponto doído? Ele dói. Ele tem esse nome porque ele dói. Esse é o canal, é um dos principais canais que a sua mente inconsciente usa para falar o que você está sentindo. Ou para dizer que você está sofrendo pelo que sente. Ou pelo que sentiu, enfim. Na sua história tem esse script aí. Achou? Coloca todos os dedos assim agora, todos os possíveis, tá? E bem suave, vão fazer movimentos circulares. Cada vez mais lento esse movimento. Suave. Suave, cada vez mais suave. E agora traga esse ponto, fecha os olhos, traga esse ponto para sua mente. Observa ele. Veja mentalmente esse ponto. Coloca uma luz dourada, encha de luz esse ponto aí na ponta dos seus dedos massageando. E fala para ele assim, ó: eu te vejo, eu te observo e te acolho com todo o amor, todo o afeto que você merece ter. Respira tranquilamente. Repete a frase: eu te vejo, eu te observo, eu te acolho com todo o amor e afeto que você merece. Esse ponto dourado que estava na ponta dos seus dedos, agora transfira para esses pontos. Deixe eles simplesmente como pontos de luz. Porque você é luz. Lembra? Você é átomo, energia do Criador. Energia com inteligência infinita, com amor fraternal. Tudo que tem no teu Criador tem em você, porque você é a representação dele por meio dessa energia. Então enche esse ponto de acolhimento, de luz, de amor. Acolha. Deixa vir o sorriso, se for o caso. Deixa vir a tranquilidade, se for o caso. Relaxa, pode ir parando o movimento, respira. Devagarinho vai trazendo sua consciência para cá, para esse momento presente. Vai sentindo o ambiente que você está, onde suas costas estão apoiadas, onde seu quadril está sentado. Vem para o momento presente. E aí, pessoal?
Todo mundo zerou? Põe no chat. Dói muito, né, cara? É. Quanto mais dolorido, mais essa mente inconsciente estava tentando se comunicar com você. Mas que bom que você parou para ouvir. A gente está muito feliz. Muito bom, pessoal. Carla 2. Agora a gente vai fazer um alinhamento para finalizar. Prontos? Então vamos lá. Na frente da mão agora, de novo no ponto gama, a gente vai fazer a conexão do seu lado racional para o lado emocional. No cérebro, o lado racional é o esquerdo e o lado emocional é o direito, o lado da criatividade. Agora a gente vai sintonizar os dois lados, tá? O nome desse exercício é Gama 9. Enquanto eles estão desalinhados, o nosso sistema nervoso não consegue transmitir todas as informações e nem dissipar todos os bloqueios que surgiram. Então agora a gente vai alinhar os dois para finalizar, ok? É descontraído esse exercício aqui, mas vale a pena, vale muito a pena fazer. Então, batendo nesse ponto aqui, ó, vocês vão fechar o olho. Observa primeiro eu fazendo e depois vocês conseguem repetir com mais qualidade. Vocês vão bater aqui, fechar o olho, vai abrir o olho, vai colocar o olho para baixo para um lado, para baixo para o outro, e aqui você vai fazer um giro, ó. Depois girar ao contrário. Só uma vez, ok? Depois disso a gente vai continuar batendo e vai cantarolar, apenas soltar um som da garganta. Eu vou colocar a musiquinha do Atirei Pau no Gato, que é mais conhecida universalmente pelas pessoas. Então, só cantarolar, só soltar o som pela garganta. Tipo, vamos interromper, contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5, com voz proeminente, tá? Não precisa gritar, mas que seja audível. E depois a gente volta para a cantarola de novo. Ok? Não ficou dúvida aí? Alguém ficou com dúvida? Tá fácil? Então vamos lá. Fecha o olho, vai estimulando esse ponto. Antes de abrir o olho, primeiro observa a situação que traz desconforto para você. Seja ela uma dor física, seja uma dor emocional. Qualquer que seja, qualquer situação, todas elas têm solução, estão dentro de você. Você só precisa conectar a sua mente inconsciente. Qualquer coisa, gente, seja um desentendimento com a pessoa amada, profissional, enfim. Agora é hora de se conectar com essa sabedoria.
Uma vez observando a situação, pode abrir o olho para baixo para um lado, para baixo para o outro, gira para um lado, gira o contrário. Tudo bem. Agora cantarola. Interrompe a cantarola e conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola de novo. Prontinho. Relaxa, respira. Se não for instantâneo, a solução vai aparecer. Sono é normal. Quanto mais relaxado, quanto menos bloqueio você tiver no seu sistema nervoso, nos meridianos, mais sono, mais estado de relaxamento. Porque você precisa dormir para sua mente regenerar. Nesse processo de regeneração, os links, as soluções para os problemas, elas aparecem. Entende? Dá para fazer isso acordado? Dá. Depende de quanto relaxado você está e quanto relaxado você transmite para essa mente consciente. Mas à noite é fato, é isso que vai acontecer. Amanhã você vai acordar com a mente serena, cheia de soluções para várias coisas. Zerou, Carla? Zerou? Sim? Dá um joinha assim. A Carla vai escrever lá. A Carla que tinha dois. Carla Gonçalves. O dela continua, a Carla Gonçalves continua. A Carla Picioli já tá querendo dormir, né, Carla? Ok. Muito bem, gente. Eu vou dar uma atenção para a Carla depois, mas o que que nós aprendemos hoje? Que dores emocionais é uma comunicação da sua mente inconsciente e ela fala por meio das dores físicas, desadaptações e até mesmo desenvolvimento de patologia. Tem estudos recentes que comprovam isso. Se você pesquisar em qualquer Google acadêmico da vida aí, você vai perceber que tem pessoas desenvolvendo câncer pela dor emocional. Mas do que adianta só ficar sabendo isso? Absolutamente nada. É por isso que nós estamos aqui. Para desbloquear essas dores altamente inflamadas, congestionadas. Decifrar o que ela quer dizer para você. Te dar acesso a esse ambiente e ouvir essa voz. Hoje a gente apenas abriu o primeiro canal, que era te conectar, te trazer ciência consciente de que dores se resolve tratando emoções, independente da que seja. As desadaptações, as mais incrédulas possíveis, trata-se dessa forma. Doenças de pele a gente trata dessa forma. Alergias, por exemplo, está muito mais relacionado com o ambiente ou a sensação que essa mente inconsciente tem sobre o ambiente do que qualquer outra coisa. Ah, onde eu botei a mão, o que passou em mim ou qualquer coisa do gênero. Mas enfim, hoje a gente deu o primeiro passo. Amanhã a gente vai te entregar nesse relacionamento. Como? Por meio da IMT, Imagem Mental Terapêutica. Quem vai conduzir essa parte da aula de amanhã vai ser a Genilza. Incrível, incrível. Vai ser uma conexão da parte mais profunda que você tem da sua história. Lembra que a gente falou do 0 aos 7 anos? Foi ali que essa mente inconsciente começou a ter interpretações sobre a vida. E não está relacionado sobre o que
mamãe e o papai fizeram, o que o mundo em torno da gente fez, e sim com a interpretação que essa mente inconsciente teve a respeito dessas ações ou dos relacionamentos que ela teve. Entende? A gente nunca vai resolver nada, absolutamente nada, nas pessoas ou no mundo. A gente resolve na gente, de dentro para fora. As pessoas fazem com a gente, primeiro, o que tem na gente. Aí a gente já vai falar um pouco mais de. Isso a gente vai falar muito nos 91 dias de MDNA, de frequência vibracional. Não sei se todos aqui já ouviram falar ou se acredita nisso, no que diz respeito à lei da atração, mas cientificamente a gente vai provar para você que ela existe e como fazer bom uso dela, tá? Mas amanhã especificamente vocês vão ter o primeiro contato com essa mente inconsciente, com os primeiros padrões de interpretação que ela teve, de acolhimento que teve e que trouxe para a sua vida até hoje. Está presente aí. A gente vai começar a soltar algumas coisas nesse respeito. Quem vai conduzir de novo esse período, essa parte da técnica, Genilza Lima, ok? Amanhã, às 21 horas, chama todo mundo, porque eu sei que no seu coração está borbulhando. Puxa, fulano poderia estar aqui. Chama fulano, não deixa ele perder essa oportunidade. Se ele quiser perder, é uma escolha dele. Faça a sua parte. Você sabe que mais pessoas precisam disso do que você teve hoje. Então deixe isso acontecer. Contribua com o universo da forma mais positiva. Ok? Nosso objetivo é esse. Que pessoas tenham acesso a esse conhecimento e libertem-se de muitas dessas nhacas aí que têm trazido sofrimento e impedido as pessoas de viverem a melhor vida ou a vida que ela merece. Combinado? Uma ótima noite. Amanhã às 21 horas, nesse mesmo canal, nos vemos para a libertação do seu DNA.